que é especialista na saúde e bem-estar dos nossos amiguinhos, né? Pets, gatos, cães, enfim. Gambá também. Ô, Léo, bom dia primeiramente. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia a todos. Me diga, os olhos dos pets precisam mesmo de um cuidado redobrado pelos tutores, né? Sim, Marcelo, a gente precisa ficar atento a isso, porque até nem comentei com você, porque esse mês agora é Junho Violeta, que é o mês de conscientização para que tá alertando os tutores a estar olhando mais para os olhos dos pets. E às vezes o tutor acaba o quê? Esquecendo o olho, foca a questão de orelha, pele, outras coisas, e acaba esquecendo os olhos. E os olhos são órgãos muito insensíveis, são órgãos importantes para a questão tanto para o pet quanto para nós, que são os que a gente vai conseguir ver o mundo. Então a gente precisa ficar atento sim aos olhos, à qualidade, às alterações que possam estar acontecendo, para que a gente possa iniciar o tratamento o quanto antes e evitar que esse animal tenha uma complicação mais grave e venha a perder esse olho por conta de alguma complicação. Pois é, quais são os principais problemas oftálmicos que acometem cães e gatos, Léo? Então, hoje é muito comum, Marcelo, que a gente acaba vendo mais, é o quê? O glaucoma, é a ceratocongivite seca, que é aquele olho seco, onde o animal produz pouca lágrima, então aquele olho fica ressecado. A úlcera de córnea, que é muito comum, às vezes por trauma. E a questão também da conjuntivite, aquele olho avermelhado. Então, isso acaba sendo os mais comuns que a gente acaba vendo hoje. Mas existem alguns outros, porém, por menos comuns. Esses são os mais comuns. São os mais comuns que a gente acaba vendo, que acaba que o tutor chamando mais atenção também. E a catarata também, o glaucoma, e a catarata juvenil também, que acaba alguns pets podem apresentar. Ou seja, os mesmos problemas que nós temos nos olhos, os bichinhos também têm, né? Sim. Mas existem tratamentos eficazes para essas doenças oculares? Sim, Marcelo, é bacana você ter comentado isso, porque às vezes o tutor deixa ir passando muito tempo e quando já chega, acaba não tendo muita opção do que fazer. Bom, por exemplo, no caso do glaucoma, da catarata, isso precisa ser um especialista em oftalmologia, que ele vai aferir ali a pressão desse olho, vai aferir aquela questão ali, porque às vezes a pressão no cachorro está muito alta e isso pode lesionar esse olho e esse animal vir a perder. Então, quando chega, porque eu não sou especialista, chega esses casos, eu direciono para um especialista, porque ele precisa aferir essa pressão ocular e existe colírios específicos para isso. Igual, por exemplo, no caso da úlcera de córnea, que é muito comum. Então, ela tem a superficial, a média e a profunda. Quando chega para mim a superficial, a gente trata e faz as orientações. Nos casos dela mais profunda, a gente já precisa encaminhar para um oftalmo, porque ele precisa intervir, às vezes, cirurgia, para evitar que esse olho perfure. E no caso das conjuntivites também, aquele olho avermelhado, geralmente às vezes, no caso da ceratocongivite seca, é a questão de colírios específicos, com o intuito de estar lubrificando esse olho, de estar fazendo aquele trabalho correto no tópico ali. Não adianta às vezes entrar com medicação oral para olho que não vai resolver. E sempre consultar o veterinário para ele direcionar qual colírio e qual tratamento vai ser direcionado para aquele determinado problema naquele olho ali. E existem especialistas, viu? Existem especialistas de oftalmologia, assim como na medicina humana, na medicina porque às vezes também. o tutor acaba não tendo, como uma consulta especialista acaba sendo mais cara, ele acaba ficando às vezes, não tenho como ir. Então a gente acaba fazendo uma coisa ali que acaba sendo um pouco mais errado, mas a gente precisa entrar com medicação. Para tratar até esse tutor ir conseguir uma consulta com um especialista. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu nunca deixei, quando eu saía com os cães de carro, quando sai, agora nem tanto, mas eu saía muito e eu nunca deixei botar a cara para fora para tomar aquele vento. Eu sempre levantava o vidro do carro para nunca enfiar a cabeça. Mas eu vejo muita gente fazer isso. E os cães adoram, né? A verdade é que eles adoram, principalmente coque, com aqueles orelhão voando. Isso faz mal para o olho? Então, o que acontece, Marcelo? Igual os cachorrinhos que a gente tem aqui nos narizinhos mais curtos, que tem aquele olhinho mais para fora, como os shih tzus, os lhasas, o pug, os bulldogs, que eles têm aqueles olhos mais expostos, então o próprio vento acaba ressecando esse olho, e isso vai causar uma irritação nesse olho, e esse cachorro vai coçar e vai dar o problema. Sem falar também de pequenos objetos que podem voar e bater na questão do olho. Areia. Então isso
vamos supor, bate uma pedrinha, está andando, que as pedrinhas bate no olho do seu cachorro, isso pode perfurar esse olho e esse animal perder a visão. Então, ou seja, eu particularmente não recomendo nunca isso. A gente passa, você falou, a gente passa de carro na rua, a quantidade de ver que pessoal, cachorrinho no banco da frente, tomando vento. Então, ou seja, além de ser proibido isso, carregar o cachorro no banco, então, ou seja, evita deixar isso. Realmente, eles adoram o vento batendo, os cabelinhos voando, é muito bacana. Então, ou seja, mas pensando na saúde dos olhos dos nossos pets, não é recomendado isso. Tenta evitar, porque às vezes o cachorro está acostumado, já está acostumado. Primeira coisa que já vai para a janela. Então, ou seja, mas evita para não causar problema e esse animalzinho ter complicação com a questão do seu olho. Outra coisa que o tutor, quando observar alguma alteração nos olhos do pet, o que ele deve fazer em casa até buscar o atendimento? Por exemplo, tem gente que eu já vi isso. Eu já vi falar, pessoas que pingam o mesmo colírio que usa no olho, pingam no olho do pet. Explica pra gente o que deve ser feito. Então, o que acontece, Marcelo? Primeira coisa, meu cachorro tá coçando o olho, primeira coisa é colocar um colar. Porque isso vai ser fundamental, porque às vezes ele acabou de chegar em casa, caiu um negocinho no olho dele, o que vai acontecer? Ele vai querer coçar. Vai. E com ele coçando, o que acontece? Vai irritar e aí começa a questão da úlcera de córnea. Às vezes o animal tá com otite, ele vai coçar. Então o animal tá coçando o olhinho no chão, tá coçando com a patinha, primeira coisa é colocar o colar. Porque com o colar ele vai evitar que ele bata isso em algum lugar, que ele coce. E aí tem a questão, lavo com soro fisiológico, lavo com água. Tem um colírio meu aqui que eu uso nesse animal. Então, ou seja, essa medicação oftalmológica que o tutor costuma fazer em cachorro sem a recomendação do veterinário é muito complicado, é muito arriscado, porque se o animal tiver uma úlcera de córnea, eu não posso utilizar determinados produtos. Então, só que às vezes vai na agropecuária, naquele bendito balconista, que é uma briga nossa sempre, pinga esse colírio. Só que, na verdade, esse animal não pode pingar determinado colírio. Então, precisa ser avaliado. O veterinário vai jogar, que a gente tem hoje, que é um colírio que deixa o olhinho verdinho, pra gente ver se o olho, se der reação, a gente precisa saber qual medicação utilizar, qual tratamento fazer. Mas a questão de automedicar olho do pet com colírios e medicações que não são aptas, isso pode agravar muito a situação desse pet e esse animal vir perder o olho. Então precisa, tenho pena de já o animal com colar. Não tem que ter pena. Não. Antes ele ficar ali uns 15 dias de colar, do que ele ficar depois 30 dias, 40 dias e sem falar de perder a visão. Exato. Então a gente tem pena? Tem, mas pensando sempre no bem-estar do nosso pet, a gente precisa seguir as recomendações certinhas do veterinário e nunca consultar o Dr. Google e hoje em dia esse chat GPT também, que veio para tumultuar mais ainda, consultar isso, porque isso pode prejudicar muito a saúde dos nossos pets. Muito bem. Leonardo Lacerda, médico veterinário. Semana que vem a gente espera novamente. Semana que vem, se Deus quiser. Abraço. Bom dia a todos. Tchau. Mundo Animal, com Leonardo Lacerda.